Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Railton Carvalho e hoje eu vou falar um pouco sobre os conteúdos que são cobrados nos concursos de segurança e saúde no trabalho, beleza? Para os principais cargos, né? Então, engenheiro de segurança do trabalho, para técnico de segurança do trabalho, para médico do trabalho, para enfermeiro do trabalho, e para o auxiliar técnico e enfermagem do trabalho. Pessoal, lembrando que esses profissionais eles compõem o quê? O SESMIT de uma empresa, né? O SESMIT é estabelecido lá pela NR4 e o seu dimensionamento ele se dá através do grau de risco, e da quantidade de funcionários de uma empresa, né? Então, a depender do grau de risco que você acha dele através do CNAE e a quantidade de funcionários, você sabe o dimensionamento. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa, BRB, por exemplo, vamos pegar esses bancos como exemplo. Então, eles vão fazer o dimensionamento com base no grau de risco, quantidade de funcionários e vão saber a necessidade, quantos profissionais precisam. Aí vão abrir o concurso com base nessa quantidade. Então, para que eles façam esse dimensionamento, eles precisam ter em mãos os dados do grau de risco e a quantidade de funcionários para poder dimensionar o SESMIT e abrir aí o concurso. Tá bom? Isso é um exemplo. Então, quais são os principais conteúdos? Eu trouxe aqui para vocês alguns tópicos que foram levantados que mais caem nas provas de concurso. Então, são fundamentos de saúde ocupacional, saúde e segurança no ambiente de trabalho, sistema de saúde brasileiro, toxicologia, psicologia do trabalho, legislação brasileira e internacional, as normas regulamentadoras, NBRs, as NHOs da Fundacentro e as normas de prevenção e combate a incêndio. Dentro desses tópicos foram separados em subtópicos. E dentro desses subtópicos, por exemplo, fundamentos de saúde ocupacional, eu tenho estudos epidemiológicos e doenças endêmicas com 260 questões, acidente de trabalho com 366 questões, doenças do trabalho, doenças profissionais com 212 questões, saúde ocupacional 290 questões, totalizando 1.128 questões. Professor, de onde o senhor tirou essas questões? Lá no site do Gran Cursos, a gente tem uma plataforma que é o Gran Questões, então vocês encontram essas questões. Então a maioria dessas questões foram tiradas dessa plataforma e eu também fiz a pesquisa em algumas outras plataformas para questões de concurso, tá? Então, saúde e segurança no ambiente de trabalho, por exemplo, riscos ocupacionais, saúde do trabalho e prevenção de infortúnios, então aí com 209, riscos ocupacionais 672, dando 883 questões. Sistema de saúde brasileiro, então a parte de medicina do trabalho com 2.065 questões. Sistema único de saúde, 157, né? Política nacional de segurança e saúde no trabalho, 103 questões, doenças relacionadas ao trabalho, portaria 1339, 31, assistência à saúde, 130 questões, programa de proteção respiratória, 16 questões, totalizando aí 2.502 questões. Toxicologia, 260 questões, psicologia do trabalho, 123. Legislação brasileira e internacional, então CLT, aí na legislação com a que é mais cobrada, né? 394 questões, OIT 137, legislação previdenciária ICAT 671, né? Na realidade, legislação previdenciária ICAT superou aqui
a CLT. Legislação ambiental, 99 questões. Normas do CNEM, 24 questões, então muito baixo aí com relação aos outros itens. ISO e OSHA, que são as normas internacionais, 157 questões. NR, na realidade, isso aqui totalizando 1.485 questões. As normas regulamentadoras, que vai dar 1 a 37, 8.879 questões. Então, número bem expressivo. NBR, 679. As NHOs, 38 questões apenas. E proteção e combate a incêndio, 180 questões. Lembrando, pessoal, que proteção e combate a incêndio a gente tem uma norma lá, NR23, que fala sobre esse item, só que ela referencia o quê? Ela referencia as normas técnicas do Corpo de Bombeiro Estadual. Então, por isso, talvez o número não seja tão expressivo. Então, aqui, talvez eles... aqui, né, com relação à parte de combate a incêndio, eles vão cobrar itens mais gerais, né? Então, com relação a qual tipo de extintor utilizar para apagar cada tipo de incêndio, enfim. Então, se a gente for olhar aqui a porcentagem por tópico, por exemplo, as questões das normas regulamentadoras, elas representam 51%, então, mais da metade. Então você consegue observar o quê? Você consegue observar que dentro dessas normas, dentro desses itens, né, que foram levantados aqui, o item que você deve dar maior atenção quando você for resolver questões, fazer a resolução dessas questões e estudar, são as normas regulamentadoras em disparadas, porque elas representam mais do que 50% da sua prova, tá? Então a segunda aqui que tem maior expressão é a parte de Sistema de Saúde Brasileiro, então aqui com 15,5%, tá? Depois dela, a legislação, 9,2%, e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, o que eu quis, qual foi a minha ideia em mostrar esses conteúdos para vocês? É para que vocês consigam direcionar os estudos de vocês com relação aos conteúdos que mais caem na prova. Então, quando a gente for montar o plano de estudos, a gente tem que levar em consideração esses itens, tem que levar em consideração essa avaliação, porque é a partir dela que eu vou conseguir direcionar. Professor, o que eu devo estudar mais? As NBRs ou as NRs? Não, olha aqui, ó, a NBR representa 4,2% da sua prova e as NRs 55%. Então, e depois que você escolher o seu concurso, a gente ainda tem que filtrar bastante todos esses itens. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova para banco, dentre as normas, qual que tem a chance maior de cair? A NR17 ou a NR32, por exemplo? Uma que fala sobre saúde ou a outra que fala sobre ergonomia? Entendeu? Então, assim, mesmo as normas representando 55% da sua prova, não tem necessidade de você estudar todas. Só que isso aí é um conteúdo para a próxima aula, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre os conteúdos cobrados de cada norma regulamentadora, beleza? Então, espero que tenham gostado. Fiquem ligados. A dica de hoje foi sobre os conteúdos dos concursos de segurança e saúde no trabalho para cargos de engenheiro, técnico, médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem do trabalho. Tá ok? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Um abraço. E lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho. Fiquem com Deus.